continuando aqui na questão 22, a gente tem que encontrar o ângulo x. E essa figura aqui já é conhecida nossa, né? Eu só não vou mostrar mais porque eu não quero ver como é que ele resolveu. Então, primeira coisa, nesses casos aqui, tu desenharia por cima da figura. A gente não tem não tem como fazer isso, então a gente vai desenhar ela aqui e determinar esse ângulo x aí. Então não precisa ficar o melhor desenho do mundo, mas alguma coisa a gente faz. Ele não vai alinhar essa reta ali, né? Uhum. Tá. Dá pra ter uma ideia, mais ou menos isso daqui. Aí, deixa eu voltar. É estranho, né? Já começar numa questão que eu tenho que estar fazendo esses desenhos. Me ajuda, me ajuda, me ajuda a te ajudar, porcaria. Tá, então aqui ângulo X. O que a gente faz? Olha, se a gente traçar uma reta por cima desta aqui, deixa eu esperar ele alinhar, ele não vai alinhar porque é começo de vídeo, daí não pode me ajudar, né? Obrigado. Então a gente vai colocar esta reta até aqui assim. Teoricamente ela vai ficar bem por cima da outra, tá? Então agora a gente vai trabalhar com o que sabe. O que a gente sabe? Que esse ângulo aqui do canto é alguma coisa, é 40. Então, esse aqui no cantinho eu vou escrever aqui fora, tá? 40 graus. Agora a gente tem que descobrir este ângulo aqui. O que a gente sabe? Precisa ver os outros dois, né? 30 e 50. Tá, então 30 pra cá, 50 aqui embaixo. 30 com 50 dá... Quanto é que vai dar 30 com 50? Dá 80 e para 180 para 180 falta 100. Então a gente sabe que este ângulo aqui é de 100 graus. Ficou feio, mas é 100 aqui. Deu a bolinha do grau ali. Tá, então aqui é 100 graus. Como o suplementar desse ângulo de 100 graus, que seria o que a gente está querendo saber aqui, é 80. Então, agora ficou fácil, né? 80 graus. A gente tem dois caminhos para resolver isso, né? Tu sabe que esse ângulo aqui, que seria o suplementar do x, vai ter que ser 100, né? Porque aí, para esses três ângulos aqui darem 180, que seria desse triângulo pequeno. Aqui 80, cara, 80 mais 40, isso aqui dá 120, então isso aqui não tem que ser 100 coisa nenhuma. Ai, ai, é triste, né? Mas é o começo. Então, 120, aqui é 60, tá? Então esse daqui tem que ser 120 para dar o 180, exatamente. Então a gente sabe que o x tem que ser o 120, ou a gente saberia porque ele é o ângulo externo a este triângulozinho pequeno que está feio aqui. Então se ele é o ângulo externo, a gente sabe que o valor dele é a soma dos outros ângulos do triângulo, aqui, dos outros dois ângulos aqui. Então vai ser 80 mais 40, 120. Então, de duas maneiras diferentes, porcamente explicadas por mim agora, a gente sabe que o x é igual a 120 graus. Porcamente, mas a gente melhora com o tempo. Cadê? Tá aqui, letra D, 120. Como é que o autor resolveu? Diferente de mim, certamente. Resolveu de uma maneira diferente, mas não tem problema. O importante é chegar na resposta, que nesse caso aqui, eu não vou discutir, tá? Essa coisa tá certinho, tá bonitinho. Chegou na resposta, é o que importa. Tá, vamos para 23 agora. Na figura abaixo, os valores de x e y são respectivamente. Bom, o x acho que sai facinho, né? Veja, o ângulo que é oposto pelo vértice aqui ao 100 vai ser congruente, então ao 100. Então vai ser, aqui a gente já tem 100 graus, com 40 dá 140, logo o x
tem que ser 40 graus, né? Considerando tudo que a gente já viu. E o y, o x é 40, o y vai ser aqui 100 com 50, 150. Para 180 falta 30, então nosso y aqui tem que ser 30 graus. É 40, o x é 40, y é 30. Tá aí. Essas questões que só basta o cara olhar e já chega na resposta é uma maravilha. 24. Os ângulos x e y da figura medem. Interessante. O y a gente já tira de cara, né? 80 mais 80 dá 160 graus. Então, para 180, que esse triângulo que o y tem que ser 20, tá? Para dar 180, o y precisa ser 20. Aí agora para o triângulo grandão, daí que é o todo aqui, que seria a soma do x mais 20 para dar esse ângulo todo. X mais 20 mais 6 com 8 dá 140. Né? 6 com 8 dá 140. Então, já temos 140 graus aqui para o 180. Então, x mais y tem que ser igual a 40 graus. A gente sabe que o y é 20. Então, o x também tem que ser 20 graus. Vamos ver. X igual a 20 graus, o y também. Então, letra D. Essas daqui é que nem eu te falei. Se eu ficar escrevendo uma coisa que basta olhar pra gente chegar na resposta, fica meio forçado, né? Meio forçar a barra para aumentar o tempo do vídeo. Mas não é o meu interesse aqui, tá? Não tenho... tudo que eu fiz até agora, nada do que eu falei, nada das questões que eu resolvi, ou as coisas que eu chamei a atenção e falei, vamos dar uma olhada nisso daqui, nada disso foi com a intenção de aumentar tempo de vídeo. Então, não, nem pensa nisso, tá? Nem por um segundo aí. Quando a gente puder fazer uma questão só olhando para ela ali, a gente vai fazer. 25, tá? Nessa figura, o ângulo ADC, cadê você? O D é o ponto onde tem o vértice aqui, então o ADC, tá? Que vai ser 30 graus mais alguma coisa que a gente não sabe. É reto. Então a gente sabe se ele é um ângulo reto, então essa parte desconhecida aqui é 60 graus. O valor em graus do ângulo CBD é... Bom, primeiro o B. O B tá aqui, então seria CBD. Tá, vem cá embaixo. Tá, vamos lá. Então, CBD... Bom, eu posso olhar para esse triângulo aqui, né? BDA. Mas ele quer CBD, calma lá. É o C aqui, vem pra cá, é pra cá. Então é esse espaço, é essa abertura aqui. Tá, eu não tenho como determinar diretamente, né? Então vamos primeiro encontrar quanto é que é esse pedaço aqui. Depois a gente, o suplementar dele, aí vai ser o B. O B vai ser o suplementar desta aberturinha aqui, ó. E essa daqui a gente consegue fazer, né? Porque a gente sabe que o complementar do 30 aqui para dar os 90 vai ser 60 graus. 60 com 40 dá 100. Então, esse pedaço aqui, essa abertura, esse ângulo é de 80 graus, né? Se a parte de baixo já deu 100, então para 180 falta 80 graus nesse pedacinho. E o suplementar desse 80 graus tem que ser 100, né? Para dar os 180. E é justamente esse suplementar aí que vai ser o ângulo B. Então, 100 graus aqui. Cadê você? O autor chegou em 100 graus. A questão está dizendo que é 100. E a gente também. Como é que ele fez? X mais 40 mais 60, ele descobriu que... ele viu que isso tem que ser igual a 180. Provavelmente, o que ele chamou de X foi essa parte aqui, essa abertura do B, né? Tá bom, então... Morreu a questão, vamos seguir, vamos seguir em frente. 26. Na figura, o segmento DE é paralelo ao segmento BC. Tá? DE está aqui e BC está aqui embaixo. Muito bem. O valor de X é... Tá.
X, a gente precisa saber este ângulo aqui. Essa questão ela é simples, tá? O que a gente vai fazer é só garantir que isso é simples, só mostrar isso, né? Porque não adianta olhar também, não é toda figura que tu pode olhar para ela e falar, não, tá tranquilo, tá? Entendi, todo mundo entendeu. Então vamos formar os triângulos aqui. Vamos puxar você para cá. Estender bem mais aqui, não tem porquê não. Tá? Então aqui é a mesma coisa. Só que agora eu vou estender isso aqui um pouquinho mais para fora, que eu vou prolongar esse segmento, que seria o CE, sei lá o que, né? Deixa eu ver aqui. É o DE, tá? Vou prolongar esse segmento. Então, por quê? O ângulo formado aqui embaixo, que a gente conhece, deixa eu pegar um lápis menor aqui. Este ângulo aqui é o mesmo ângulo que vai ser formado aqui, ó, nesse prolongamento do segmento. Vai dizer assim, tá lindo, maravilhoso, mas e de que isso serve? Vejam, a gente tem o ângulo X aqui em cima. Vou botar ele aqui. E esse ângulo aqui a gente conhece, né? E se não conhece, é 60 graus. Então tá, então a gente conhece. Então temos nossos 60 por aqui. A gente sabe também, bom, eu já te disse, né, que esse ângulo aqui embaixo que ele deu o valor pra gente é 130, é o mesmo ângulo formado aqui, né? Porque esses segmentos ele garantiu pra gente que isso são paralelos. Então, eles vão, quando ele cruzar aqui por esse outro segmento, a abertura que vai ficar aqui, ó, entre esses dois vai ser a mesma abertura que ficou aqui embaixo, porque são paralelos aqui. E temos aí esse segmento transversal que não se entortou para canto nenhum, então a abertura vai ser a mesma, tá? Então aqui também é 130 graus. 130 aqui, do mesmo jeito que é na parte de baixo. E a gente sabe que o valor desse ângulo externo ao triângulo é igual à soma dos outros ângulos dentro do triângulo, né? Que não são adjacentes a ele. No caso, só teria um ângulo adjacente, né? Que seria esse daqui. Então, x mais 60 é igual a 130. E daí que a gente tira. Vamos puxar para cá, questão 26. Vamos escrever, né? Porque tem partes aí que não é tão simples assim de guardar tudo na cabeça. Então, x mais 60. Não colabora, pô. Eu não sei o que tem com os dedos, cara. Eu encosto em 2, 3 teclas ao mesmo tempo sem querer. Então isso aí tem que ser igual a 130 graus. Agora, se eu subtrair 60 em ambos os lados, aí 60 graus, eu vou descobrir que o x é igual a 70 graus. Vamos ver. Ah, já está aqui, 70. Como é que ele montou? X mais 60 mais 50. Ah, tá, entendi como ele montou. Ele pegou e fez o seguinte, ele achou o suplementar. Se este ângulo é 130, então esse outro pedacinho suplementar dele vai ter que ser 50 para dar 180, que é para esses dois aqui que estão em cima no lombo desse segmento darem a soma deles, né, já que estão em cima do lombo do segmento aqui, tem que ser 180 graus. Então aqui vai ter que ser 50, com mais 130 dá os 180. E aqui do lado, do mesmo jeito que esse ângulo, a medida dele é a mesma desse, ou é congruente os dois, esse ângulo de 60 graus vai ser a mesma abertura a gente vai ter aqui, ó. Então são congruentes esses dois ângulos também. Então aqui é 60. E o que ele fez para encontrar o valor de x? Bom, ele olhou para o triângulo grandão aqui, onde temos x mais 60 aqui embaixo, mais 50. Então, isso aí tem que ser igual a 180. Outra maneira de resolver, né? Não tem uma maneira certa e, quer dizer, melhor sempre vai ter, né? Sempre vai ter um caminho que ele é um pouquinho mais fácil, às vezes muito mais fácil que o outro, mas chegando na resposta e conseguindo justificar o teu passo a passo já está excelente, tá?
Pelo menos eu acho que já tá muito bom. Vamos para 27 aqui. Na figura, R e S são paralelas. R e o S, tá. Então o ângulo A, B, C e D medem nessa ordem. São paralelas. Então o ângulo A tem a mesma medida do ângulo D. Então A e D tem a mesma medida. O que mais que a gente sabe? Teria que fazer alguns prolongamentos aqui. Tá, mas então pro A e pro D eu já posso afirmar. O D aqui eu sei que tem que ser 70 graus para dar os 180, 70 mais 110. Então, tanto o A quanto o D, a medida desses ângulos é de 70 graus. Pronto. Falta o B e o C. Que... Como é que eu vou fazer? A vida é muito engraçada. Vamos fazer o prolongamento dessas retas aí. Não adianta, né? Tu ficar olhando pra uma figura quando tu não tem certeza ali, o melhor é fazer os... Não, pô. Deixa eu escrever. Isso, obrigado. Vamos lá. Temos triângulos formados aí. Aqui eu teria outra coisa e aqui seria um risco, né? A gente vai fazer o prolongamento dessas coisas. Então puxa pra cá para ficar fácil de enxergar. Aí tem uma reta que é, putz, é paralela a essa. É, meus amiguinhos. Eu vou tentar, tá? Ah, eu tenho a régua aqui. Pera lá. Vamos puxar aqui que a gente tem réguas. A gente tem réguas, olha só. Fundação ajeitadinha. Ficou mais ou menos isso, tá? É o suficiente pra gente. A gente se contenta com isso. Então vamos puxar uma reta paralela aqui àquela, que é similar, não é bem, mas já quebra um galho. Pronto. Tá, agora a régua eu posso tirar fora aqui. Pronto, tá aí. Paralelas, quase marromeno. Então vamos voltar pro desenho lá. Eu tenho 110, B e C é o que eu quero saber. Então tá bom. Vou dar uma aumentada aqui pra gente poder olhar as coisas. Aqui é 110. Mas escrevendo desse jeito aqui tá feio, né? Tá, 110 graus. A gente tem mais alguma informação? Sabe? A gente sabe que aqui em cima é 30, então isso aí já vai ajudar bastante. Tá? Então aqui é 30 graus. Nossa, com essa informação é de boa. 30 graus aqui. O que a gente quer saber? A gente quer saber cadê a porcaria do... Qual ângulo que eu disse que eu sabia mesmo que eram iguais? O D e o A, né? O D e o A, que é a reta que corta a outra, então esse vãozinho aqui vai ser o mesmo vãozinho que a gente vai ter aqui. Então, o D e o A já sabemos. D e o A. Então, você eu conheço, é igualzinho a você. Vamos até pintar aqui, fazer um risquinho, que esse aqui a gente já sabe. E sim, demora, tá? Tô olhar para as figuras assim e entender as coisas demora um pouco. Muito bem, eu sei que o D, por ser o complementar do 110, o suplementar, desculpa, nomes são complicados. Então o D é 70 graus, precisa ser, né, para dar o 180. O que eu sei também? Que este ângulo aqui precisa ser o que falta para dar 180 graus para esse triângulo de dentro aqui. Então 30 mais 70 dá 100, certinho? Então falta 80. Então este ângulo aqui é garantido ser 80 graus.
aqui é 80. E qual seria esse? Esse seria o C. Então, A e D é igual a 70. Deixa eu até botar aqui embaixo. Então, nosso A é igual ao ângulo D. Nossa, minhas letras aqui vai ficar lindo, né? Então, igual a este ângulo, que é igual a 70 graus. Anotamos o que sabemos. O 80, não sei mais que ângulo que é. É memória, é o C. Tá? Então, o ângulo C é 80 graus e falta só o B. Tá. Pro B, olha, bom, o B ele é oposto pelo vértice a esse de baixo aqui. Mas não é só isso, né? Não é tão simples assim. Não, mas melhor ainda. Opa, eu já tava complicando demais. O ângulo B, vamos ver se a gente consegue colocar um B e não fica igual a um 6 aqui. Tá, esse ângulo B aqui, ele... Aqui vai dar 180, né? Eu fiz o prolongamento. Aqui, então, a soma de 70, que a gente sabe que é igualzinho D, mais o B mais 80, tem que dar 180 graus. Então era mais fácil que eu achei que fosse, tá? Eu achei que isso aqui ia ser muito mais difícil fazer. Mas não, é só isso. Então aí, ângulo B vai ser o quê? 70 mais 80, eu devia ter colocado 70 aqui, né? Que bom que faltou inteiro. Mas agora eu melhorei, eu mudei a anteninha aqui voltou mais rápido. Eu mudei a anteninha do computador. Ela ficou um pouquinho mais alta agora, então, e um pouquinho mais perto do roteador, assim. Coisa de, sei lá, uns 5 centímetros mais próxima do que ela estava antes. No limite ali do sinal do roteador, mas não melhorou muita coisa, não. Tá, então aqui a soma disso aqui tem que dar 180. Então 8 mais 7 dá 15. Então o B para dar 180 que já daria 150 graus, o B tem que ser 30 graus. Tem que ser, eu acho que é, não vou garantir. Então tá aí. A e D 70, C 80 e B 30. Então A 70, B 30, C 80 e D 70. A gente sabe que o D é igual ao A, tem que dar o mesmo valor. O C deu 80, muito bem. Então tá aí, né? O C deu 80, é isso aí mesmo. E o B 30. Que bom que a gente acertou. Aí tu me pergunta assim, tem outras maneiras de encontrar esses ângulos aí? Eu não vou te dizer que... Quer dizer, na verdade eu vou te dizer que provavelmente sim, né? Houve um barulho aqui, a vassoura bateu na parede, mas a vassoura tava escorada, cara, não tinha por que ela bater. Infelizmente, provavelmente algum rato. Fazer o que, né? O cara num pedaço de um galpão, tu não pode reclamar da companhia desses animais. Embora toda vez que eu encontre eles, geralmente eles não saem caminhando depois. Mas eu não vou estar caçando rato uma hora dessa. Vamos resolver isso daqui. Congruência de triângulos. Vamos anotar um grande título. É um grande título. Congruência de triângulos. Eu acho que os acentos estão no lugar que eles deveriam estar. Congruência de triângulos. Muito bom. Tá, congruência... eu vou ler de novo, não mesmo. Deixa quieto. Intuitivamente, dois triângulos AB e C e RST são congruentes se for possível transportar um deles sobre o outro de modo que eles coincidam. Tá? Então tu colocaria ali em cima, ele não ficaria nada para fora, né?
como se largasse um azulejo em cima do outro e tu não visse nenhuma borda, nada sobrando de um nem do outro, ficasse tudo bem arrumadinho. Tipo as páginas de um livro, né? Quando tu fecha ele, todo mundo fica bem ajeitadinho ali, nenhuma página fica para fora, não fica uma quina nem nada. Um encaixa em cima do outro perfeitamente, tá bom. Então aqui definição. Dois triângulos são chamados congruentes quando os lados e os ângulos correspondentes são congruentes. Tá certo? Então aqui ele está fazendo, né, tá falando em relação aos ângulos aqui, mas a gente vai ver isso mais na prática mesmo. Então temos casos de congruência. O estudo dos casos de congruência de dois triângulos tem por finalidade estabelecer o menor número de condições para que dois triângulos sejam congruentes. Primeiro caso, lado vezes lado vezes lado. Dois triângulos têm têm os três lados respectivamente congruentes. De novo, faltou o que, né? Que tem os três lados respectivamente congruentes são congruentes. Então temos 2 centímetros aqui, o outro também tem. A medida do segmento AB é igual a 2 centímetros, a medida do segmento EF também é igual a 2, a do segmento FG é igual a 3, do mesmo jeito que a do segmento BC também é igual a 3 centímetros. E o AC aqui é 4 e no outro o EG é 4 centímetros. É isso? Tá. Então todos os segmentos são congruentes aí, 2 a 2, né? Acho que tá certo. Segundo caso, lado, ângulo, lado. Então, dois triângulos que têm dois lados e o ângulo por eles formado respectivamente congruentes são congruentes. Então, um lado 5 centímetros, ângulo de 30 graus, o outro lado 6. No outro triângulo a mesma coisa, 5, 30 graus e 6. Entendi. Terceiro caso, ângulo, lado, ângulo. Parece ser meio chato, mas isso aqui tu vai pegar rapidamente, tá? É só resolver algumas questões, que isso daqui vai parecer a coisa mais estúpida e óbvia do mundo. Então vamos lá, dois triângulos que têm um lado e dois ângulos adjacentes a esse lado, respectivamente, congruentes são congruentes. Então o lado seria ângulos adjacentes a este lado, seria que eles estão conectados aqui, né? De algum jeito aqui com o lado. Eu também não sou bom em estar falando as coisas. Eu entendi o que ele quis dizer com os ângulos serem adjacentes, né? Não poderia ser o ângulo que é oposto ao lado aqui, né? Por exemplo. Então, esse ângulo está tocando aqui no lado, sei lá, ou esse lado faz parte do ângulo, então, da criação do ângulo, sei lá, uma coisa assim. Eu entendi. Eu só não sei repetir. Quarto caso. Lado, ângulo, vezes. É que eu tô olhando para esse ponto aqui falando vezes, né? Mas não é bem isso, só um ponto. Então, ângulo e ângulo oposto também. Nossa, tem bastante coisa. Então, a gente tem um lado aqui, o ângulo adjacente a ele, que nesse caso é 30 graus, e o ângulo oposto a este lado é de 50 graus. Então, por exemplo, se o 50 graus cuspir, vai acertar o 5 aqui embaixo. Acerta esse lado. Então ele é o oposto. Então, tá bom, mesma coisa para o outro triângulo, logo eles são congruentes. Exercícios. Cite em cada item o caso de congruência dos triângulos. Ah, não faz isso comigo. Esse aqui, o que a gente tem? 3 centímetros, 4 centímetros e o ângulo de 90. Então teria, vamos ver esse outro, 3 centímetros, 4 e o ângulo de 90. Então seria lado, ângulo, lado. É o mesmo nos dois. O lado de 3 está aqui também, os 90 graus estão aqui e o 4 centímetros está do outro lado. Então é lado, ângulo, lado. O que torna esses dois iguais. Caso lado, ângulo, lado. L a L.
É um nome, o melhor é te ensinar. É que ele tem que te ensinar os nomes, ele tem que te mostrar de onde é que veio, né? Não adianta falar por cima as coisas, né? A gente quer pegar esses assuntos meio por cima porque é um resumo, mas quem precisa aprender, que tá vendo pela primeira vez, tem que ver tudo, né? Tá, vamos para esse daqui. Lembrando que eu li os negócios ali, mas já não lembro de tudo. Então esse daqui, como ele não tá mostrando ângulo nenhum, então seria lado, 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 né? Então vamos ver, temos o 5 aqui, o 5 aqui também. O 6, encontramos esse segmento aqui com a mesma medida, também 6 centímetros. E o 3 é. Então esse aqui é os lados. A gente está dizendo que um é congruente ao outro. E usando para mostrar isso, a gente está falando que os lados têm... Os segmentos possuem as mesmas medidas aí. Lado, lado, lado. A C. 8 centímetros. Acho que essa é ângulo, lado, ângulo, né? ALA, para justificar que eles são congruentes. Temos 70 graus, está aqui. Depois 8 centímetros é o lado. E o 40 graus depois. Então é isso. Ângulo, lado, ângulo. Espero que não cobre esse tipo de coisa. E esse daqui, o que ele está usando para justificar? Lado, ângulo, lado. Cadê você? Lado 4 centímetros, ângulo 50 graus é o mesmo. E o lado, de fato. Então, LAL. Tá aí, não é tão difícil assim, né? Esse daqui, ângulo, lado, ângulo. É isso? É isso mesmo. ALA. Nossa, tem mais um. Tem mais um, tem mais um, tem mais um, tu acredita? De novo, mesma coisa, né? Só tá com o desenho, mas é ângulo, lado, ângulo aqui. A gente encontra o mesmo... Opa! Mas tem um 12. Não, calma lá. Ele não deu o valor desse lado, né? Não, não deu não. Então a gente... Eu olhei pra cá, achei que tinha dado o valor do lado, que era a mesma questão da outra lá. Tá. Então a gente tem um lado, o ângulo e, por final, o ângulo oposto a ele. Então... eu não sei mal. O nome desse aqui eu não sei. É lado, ângulo, ângulo oposto. Não sei como é que é o nome. Lado, ângulo e O. Acho que é um O isso aqui. Parece. Lado, ângulo e ângulo oposto. E começaram a cantar os galos. Questão 2. Na figura, os triângulos ABC e ABD são congruentes. Calcule x e y. ABC, ABC, tá ali o A lá em cima, C embaixo. Tá, eles são congruentes, o que significa que esse ladinho com risco aqui, esse risquinho, quer dizer que esses dois aqui embaixo têm a mesma medida. Então o y de cara é igual a 6, tá? Se esses dois triângulos são congruentes. De cara a gente já tira isso daí. Y é igual a 6 e o x aí que dá uma complicada. E não é tanto, né? Porque só tem que escrever alguma coisinha, tá? A questão 2 aqui. Então vamos fazer. Então y a gente já tirou que é igual a 6, já uma sacada de cara aí, não precisa se preocupar. Agora o x, bom, eu sei que esse lado que tem os dois risquinhos, o 10 aqui, é congruente a esse, né? É justamente para isso esses risquinhos aqui. Então eu sei que o 3x mais 1 é igual a 10. A medida dos dois é a mesma. 3x mais 1 é igual a 10. Então, se eu subtrair 1 em ambos os lados, eu vou ficar com 3x igual a 9 graus. 9 graus não, agora a gente tá... Isso é unidade de medida, então não tem nada de grau aí. Então, se eu dividir ambos os lados por 3, eu vou descobrir que o meu x, o valor do x, é 3. Então tá aí, x vale 3, y vale 6. Cadê vocês? Ó, y já sai de cara, né? Y igual a 6 e x igual a 3.
Na figura, os triângulos ABC e CD são congruentes. Então calcule o X e o Y. Então, tá te garantindo que são congruentes, tu pode ficar tranquilo. Então, nesse caso, esse risquinho aqui e este risquinho aqui garantem pra gente que esses dois lados aqui possuem a mesma medida. Então, 3y mais 1 é igual a 16. Mas vamos calcular o x primeiro? 2x mais 1 é igual a 13, tá? Garantido que isso é assim mesmo. Então, vamos lá. Vamos lá, nada. É questão 3. Memória é uma desgraça, tá? Memória é uma miséria mesmo. Mas não 4, né? Nossa. Tá, 3x mais 1 é 2x mais 1 igual a 13. Tá vendo? Eu digo que a memória é uma desgraça. Então aqui, se eu subtrair 1 em ambos os lados, eu vou ficar com 2x igual a 12. Logo, meu x é igual a 6. E o y aqui, bom, o y é 3y mais 1 igual a 16. 3y mais 1 que é igual a 16, então isso aqui subtraindo 1 aí em ambos os lados, eu vou ficar com 3y igual a 15, logo meu y é igual a 5. Então, x igual a 6, y igual a 5. Vamos ver? y5, x igual a 6. Foi o que a gente achou. Então, estamos muitíssimo felizes. Já chegamos nos exercícios complementares? Sério? Tá bom. Eu tava esperando mais questões desse tipo aqui, assim. É que o mais inovador que o cara consegue colocar nessas questões para crianças mesmo, dado o conteúdo que a gente já viu, seriam, né, umas equaçõezinhas do primeiro grau, nada muito complexo também, resolver umas frações. É o máximo, eu acho que é conseguir de dificuldade aqui para te encontrar o valor dos lados, né? Porque a parte teórica a gente já entendeu, a gente já viu o que seriam triângulos congruentes e tudo mais, não é difícil determinar os lados e tudo. Então, o máximo de dificuldade que eu acho que a gente vai encontrar, fora alguma figura muito rebuscada aí, que eu duvido que apareça, mas e não por incompetência do autor do livro, tá? É por conta de ser um conteúdo para criança, então não confunda as coisas. Não estou dizendo que eu não vi nenhuma figura interessante aqui nem nada, nenhuma questão muito difícil. Não é por isso, é porque é para criança também, então tem que ter noção do nível aí das coisas, né? Tá, vamos para os complementares aqui. Isso aqui não é para mim ficar pensando sobre as coisas, falando sobre o livro, não, é para resolver as questões do livro. Então esses dois triângulos têm os mesmos ângulos. O que ele quer? Calma lá. Os triângulos da figura têm os mesmos ângulos. São triângulos congruentes só por possuir os mesmos ângulos? A gente não viu nada em relação a ângulo, né? Sozinho. A gente viu em relação a lado. Tu dizer que tu tem dois triângulos que possuem os mesmos valores, né, dos lados ali. Aí tu diz, olha, eles são congruentes. Mas ângulo só por si só não é. A gente não viu nenhuma menção a ele, né? Ele aparece sempre junto com o lado, mas nunca sozinho. Nunca é o argumento para falar em congruência. Então, não garante nada, né? Dois triângulos terem os mesmos ângulos internos. E pelo visto aqui, esse não aqui diz isso perfeitamente, né? Tá bom. Então, ângulo não quer dizer nada. Dois triângulos congruentes têm o mesmo perímetro. Os lados têm que ter a mesma medida, né? Então, sim, no final das contas, quando tu somar ali tem que ter a mesma medida. Então, tem o mesmo perímetro. Dois triângulos congruentes têm a mesma área. A área é...
Área da base vezes a altura, né? É base vezes a altura dividido por 2. Eu, eu provavelmente são congruentes. Eu tô pensando, tá? Só tô vendo, mas eu acho que sim. Essa daqui ele não mostrou, mas eu acredito que sim. E temos o sim dele aqui também, né? Então isso é uma coisa que a gente guarda como informação mesmo. Tem a mesma área. Observe a figura e responda: ah, mas isso daí é óbvio que eles têm, não sei o que, não sei o que lá. Parabéns para você que entendeu, tá? Eu não vou ficar aqui fingindo que entendo tudo. Quando eu não sei, eu digo e não tô nem aí. Quanto mede o ângulo X? X, 30 graus. E aqui nem é por uma questão de ser congruente, né? É porque é o ângulo oposto pelo vértice aos 30 graus, então eles são congruentes. Não é uma questão dos triângulos serem congruentes, né? É simplesmente um conhecimento anterior a esse. Mas se a gente fosse tivesse que usar como argumento a questão da congruência dos triângulos, então se ele diz que são congruentes, observe a figura e responda: os lados que formam este ângulo aqui têm a mesma medida, né? É 5 centímetros e 4 centímetros. Então dá para dizer que o ângulo é o mesmo. Então, e o outro é 3 centímetros, beleza, mas eu prefiro ficar no mais básico lá que a gente já viu, né? Ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida, são congruentes. Então x é 30 graus. Quanto mede o lado AB? Lado AB. AB é aqui. Olha, é o lado oposto ao ângulo x. Aqui, que é congruente ao 30. Então a medida dele tem que ser a mesma do lado oposto ao ângulo de 30 graus aqui. Então se aqui esse lado é 3 centímetros, então o valor desse segmento AB também tem que ser, né? Pelo menos eu acho. Ai, ai, tá, vamos seguir o baile aqui, porque eu acho que é isso, né? Ele é oposto lá ao ângulo. O que é oposto ao ângulo de 30 é 3 centímetros, do outro lado vai ter que ser a mesma coisa também. Então tá aí, 3 centímetros. Ah, mas não é a melhor justificativa do mundo. Pois é, mas é a que eu tenho por enquanto. Quando eu arrumar uma melhor, a gente fala sobre ela. Então, questão 1 aqui dos testes. Chegamos nos testes. Todo mundo gosta, todo mundo procura por eles. Eles não nos assustam mais, né? Já assustaram um dia, mas hoje em dia não assustam mais. Então, se o triângulo ABC é congruente ao triângulo STR, tá? Então, x e y são respectivamente iguais a. Bom, é congruente, o risquinho aqui já está ajudando a gente, né? Tu sabe então que esse lado 2x, o valor da medida dele é a mesma coisa deste lado aqui. Então, 2x é igual a 16. Então, questão 1, sabemos que 2x é igual a 16, logo x é igual a 8. E o nosso y menos 3 é igual a 17, tá? Tem os dois risquinhos, esses lados possuem a mesma medida. Então, y menos 3 igual a 17. Y menos 3, agora se eu somar 3 aí em ambos os lados, eu descubro que o valor do meu y é igual a 20. 12 não, cara, ainda... Não, ele digita com certeza ainda. Não, é isso aí mesmo. Então, x é 8, y 20. Tá aqui, 8 e 20. Os triângulos abaixo são congruentes pelo caso. Vamos ver. Os lados... Ele deu a gente tem um lado que é 3, tem no outro? Tem, tá aqui. Temos o 3 aqui. O 4 também? Tá aqui. Nos dois triângulos a gente teve dois valores do lado e tem um ângulo aqui. Então seria lado, ângulo, lado. LAL. Então tá aqui. Ó, tá vendo nos casos aqui, ó?
Não tem nada sobre ângulo, né? Só ângulo aí. Então não quer dizer nada se os dois triângulos possuem os mesmos ângulos internos. Questão 3. Dois triângulos congruentes têm a mesma área e perímetros diferentes. Não, a gente viu que eles têm a mesma área e têm o mesmo perímetro por conta daquela coisa que eles têm que... por conta disso daqui, ó, desse critério dos lados, tá? Os lados possuírem as mesmas medidas nos dois triângulos ali. Então a soma dos lados vai dar a mesma coisa, o mesmo valor. Então a primeira está errada por conta do perímetro diferente aqui. Mesmo perímetro e área diferente? Não, a gente viu que a área é igual nos dois. Mesmo perímetro e mesma área, sim. E nenhuma das respostas, certamente que não. Quadriláteros, saímos dos triângulos, chegamos nos quadriláteros rapidinho. Então tá bom. Quadriláteros, vamos lá. Tem bastante conteúdo ainda pro autor cobrir até o final no último livro, né? Ali o último ano do ensino fundamental. Que eu acho que vai ser a parte mais divertida pra gente, assim, divertida em questão dos conteúdos que a gente vai ver, que eu não lembro, tá? Só olhando o índice do livro lá pra gente ver o que vai aparecer ainda. Mas de útil, assim, que a gente vai usar com mais frequência, provavelmente vai estar por ali mesmo. Então vamos para os quadriláteros aqui. O conceito. Quadrilátero é um polígono de 4 lados. Ih, vai ter coisas para decorar, quer ver? Certamente esse daqui não vai ser uma coisa tão agradável. No quadrilátero ao lado destacaremos vértices. Os vértices seriam as quinas aqui, né? Os pontinhos onde tem o encontro de dois segmentos. Os lados aí seriam segmentos, tá? Isso a gente já sabe, já viu essas coisas. Ângulos internos, também já vimos. Lados opostos, AB e CD, tá? Tá bom, entendi. Ângulos opostos A e C, tá? O ângulo A tá aqui em cima e o C tá aqui embaixo. Ângulos opostos, muito bem. Então entendi. Lembre-se de que um quadrilátero é convexo quando qualquer segmento com extremidades no quadrilátero está contido nele. Então, se a gente pegar dois pontos dentro do quadrilátero, isso eu lembro que a gente viu. Se não foi nesse livro, eu peço desculpa, mas então foi no livro do ensino médio. Mas então, se a gente pegar dois pontos aqui dentro e traçar uma reta que liga, um segmento que liga eles, esse segmento inteirinho tem que ficar dentro do quadrilátero aqui para ele ser convexo. De novo, nomes para decorar, características de cada coisa, é uma coisa que tu decora, né? E esse daqui, ele não é convexo porque tu pegou dois pontos dentro do quadrilátero, traçou um segmento que une esses dois pontos e um pedaço desse segmento ficou para fora do quadrilátero. Então ele não é convexo. Eu estou falando tudo isso para tentar guardar também, tá? Não é tão agradável assim guardar essas coisas na cabeça. Estudaremos apenas os quadriláteros convexos. Muito obrigado. Bom que ele mostrou o outro, mas ele não vai ver. Então tá, diagonal. O segmento que une dois vértices não consecutivos é chamado diagonal. Não pode ser consecutivo, então esses aqui não seriam, né? O vértice A e D são vértices consecutivos. O A e o C não são, porque antes do C tem o D aqui. Tá bom. Exercícios, já chegamos neles. Observe o quadrilátero e responda. Quais são os lados? Bom, lado a gente formaria os segmentos, né? Do tipo MP, PO, ON e NM. Mas tu poderia começar em qualquer lugar aqui a falar desses quatro segmentos, tá? Não é como é que ele montou? MN, então ele começou daqui para lá, ó. Então ele pegou MN, NO, OP e PN. E PM, quer dizer, até fechar a figura de volta. É, exatamente. Então por isso que eu disse, pode começar onde quiser. Quais são os vértices? Então seriam esses pontos aqui onde
tem o encontro de dois segmentos aqui, onde um segmento começa e o outro termina, sei lá. Dá um jeito de guardar isso na cabeça. Então aqui os pontos seriam os vértices, quer dizer, seria aqui o M, o P, o O e o N. Ele botou nessa ordem? Colocou, mas acho que tá em ordem alfabética, né? Também se fizesse assim. M, P, O. Não, também não sei. Não, eu falei numa ordem diferente da dele. Eu falei M, P, O, N, sei lá. Enfim, importante saber que são vértices aí. Quais são os ângulos internos? Bom, aí ângulo seria essas aberturas aqui, né? Então a gente teria o N também, a mesma coisa. N, O, P e o M. Seriam os ângulos aí. Outro poderia falar que o ângulo é o MNO, com o N com o chapéuzinho, que fica no meio, né? Mas, cada um. Tá, letra D. Quais são as diagonais indicadas? Bom, diagonal seria o segmento que une dois vértices que não são consecutivos. Então, uma diagonal poderia ser o NP ou o PN também, se quiser chamar assim. E a outra seria o OM, se tu quiser colocar desse jeito. Então seriam as diagonais, que unem dois vértices não consecutivos. MO e NP. Então entendemos o básico, né? Letra 2. Número 2. Considere o quadrilátero ABCD. Tá bom? Vi ele. Nomeie os dois pares de lados opostos. AC e BD são opostos, lados opostos. CD e AB também são lados opostos. Vamos ver como é que ele fez. ABCD, tá? ABCD, legal, dois lados opostos. E ACBD. Tudo bem. Aí, mas tu fica verificando essas coisas pra quê? Porque eu não sei, meu bem. Se eu soubesse, eu não estaria aqui resolvendo esse livro. Eu não estaria fazendo essas questões. Eu disse isso uma vez pra um... como é que eu vou proteger a identidade da pessoa? Para o ser humano com quem eu convivia, que me viu resolvendo um livro de ensino fundamental, de ensino médio, quer dizer, não é de ensino fundamental, e me fez a mesma pergunta: por que tu tá fazendo isso daí? E eu respondi o que eu disse pra ti agora, que eu só tô fazendo isso porque eu não sei. Se eu soubesse, eu não estaria perdendo meu tempo com essas coisas tão triviais assim. E não causou a melhor das impressões. Eu vou te dizer que depois dessa resposta, que eu não estava num dia tão bom também para ser tão educado e polido. Eu acho que eu falei de uma forma um pouco meio grossa assim, que depois disso acho que a gente conversou 2 ou 3 vezes só. E não foram as conversas mais agradáveis assim. Mas o que eu posso dizer, cara? Se eu soubesse, eu não estaria aqui prestando atenção em tudo e olhando devagarinho e tudo mais. Eu não estaria fazendo esse resumo se eu soubesse esses conteúdos aqui. Bem, se eu entendesse isso daqui perfeitamente, do jeito que a gente está vindo, né, desde o começo dos livros aí, conseguindo fazer todas as listas, quando tem alguma dúvida consegue entender depois no final por que a resposta foi aquela. Então, desse jeito eu não conseguia. Por isso que eu estou fazendo. Tá. B. Nomeie os dois pares de ângulos opostos. Então, o ângulo oposto seria o C com o B, né, lá em cima, e o A com o D. A e D, B e C. Questão 3. O perímetro de um quadrilátero mede 41 centímetros. Quanto mede cada lado se as medidas são representadas por x, x mais 2? Putz, vou ter que anotar. Tá, questão 3 aí. Temos que anotar. Então, perímetro, a gente sabe que é a soma de todos os lados. Muito bem. Então, os lados são dados por x mais 2. X mais 2. O terceiro lado vai ser mais o quê? 3x mais 1. E o quarto lado, por ser um quadrilátero, é 2x menos 4. Então, mais 2x menos 4. Isso tudo igual a 41, que é o perímetro, né? Mas não 14, cara, 41.
Então bem, vamos juntar os termos aqui. Termos semelhantes. X mais x 2x, mais 3x 5x, mais 2x 7x. Temos aí 7x. Agora, 2, 2 mais 1 dá 3, menos 4 dá menos 1. 3 menos 4, menos 1, isso aqui tem que ser igual a 41. Ah, porcaria, cliquei sem querer aqui. Então agora se eu somar 1 em ambos os lados, eu vou ficar com 7x igual a 42. Dividindo ambos os lados por 7, vou ficar com 42 dividido por 7 é 6. Então o valor do x é 6, o valor do x é 6 centímetros, mas é o x. Então o que ele quer saber? Quanto mede cada lado. Cada lado a gente vai ter que fazer todos, né? Essas medidas, vai ter que ser, tá? O x é 6. Então o primeiro lado que a gente teria aqui, o x igual a 6, eu já vou deixar, não, deixa a resposta separada. Então seria 6 centímetros para o primeiro lado. Segundo lado, x mais 2. Então, vamos lá. Segundo lado a gente deixa desse jeito, x mais 2. 6 mais 2 é 8. Então, 8 centímetros para o segundo lado. O terceiro lado é 3x mais 1. 3x mais 1. E aí a gente vai ter aqui 3 vezes 8, 24, com 1, 25. 25 centímetros. E o último lado, por fim, é 2x menos 4, né? 2x menos 4. Então, 2 vezes 6 dá 12, menos 4 dá 8. Tá, eu posso ter errado alguma continha, mas a questão é que, bom, é só somar de novo, né? 8 com 8 dá 16, com 25 dá 41, com 6 dá 47, espera lá. Então pode ser que eu tenha errado. Pode ser que eu tenha errado violentamente. 8 com 8, 16. Com 25 daria 30, já daria 41. E esse x aí já morreu, né? Porque o perímetro é 41. Então eu errei alguma coisa. Tá? Perímetro 41 centímetros. Ainda bem que eu fiz a conta pra ter certeza. Tá, x mais 2, 3x mais 1. Vamos ver se tá certo. X mais 2, 3x mais 1. 3x mais 1, 2x menos 4. 2x menos 4. Igual a 41. O que eu errei aqui? X com x dá 2x. Mais 3x. Isso aqui vai dar 5x. Mais 2x dá 7x. Tá? Agora para cá. 2 mais 1 dá 3. Menos 4 dá menos 1. Então, 7x menos 1 igual a 41. O que eu fiz errado então, cara? Talvez alguma multiplicação estúpida em algum lugar ali, com toda certeza. Então, aqui se eu dividir ambos os lados por 7, 6 vezes 7 é 42. O x, o valor dele é 6. Beleza, o primeiro lado, então, é só x dá 6 centímetros. O segundo lado seria x mais 2, não é? X mais 2 aqui é o segundo lado. Então, 6 com 2 dá 8. Aqui o terceiro lado seria 3x mais 1. Confere, 3x mais 1. 3 vezes 6. Ah, tá, já vi o meu erro aqui. 3 vezes 6, o x não é 8, bocó. O x é 6. Eu confundi, acho que por causa desse. Então, 3 vezes 6 dá 18. 18 mais 1 dá 19. 19 centímetros. E aqui 2 vezes 6 dá 12, menos 4 dá 8. Agora acho que vai bater as coisas, né? 8 com 8, 16. 16 com 9
dá 25. E aí com 10 dá 35, com 6 dá 41, tá? Então bateu as medidas, tá aqui, 41 ali. Por que eu tô verificando isso? Para ter certeza, né? Vou entregar a questão pela metade, ele quer saber o valor das medidas. Outra questão, errada, ó. Essa daqui. Tá vendo? Eu não sei quem fez, cara, um estagiário que obrigaram a responder essas questões aí, porque... Olha a pergunta, o perímetro de um quadrilátero mede 41 centímetros. Quanto mede cada lado se as medidas são representadas por x, x mais 2, tudo mais. Então, o valor de cada lado ele quer saber. E, de novo, a pessoa que resolveu isso daqui olhou só para essa parte. Ah, o perímetro é 41, o valor aqui é... Eu tenho que somar isso daqui, então é isso, o x igual a 6. Porque não tá nem aí para a pergunta em si. E depois não vem reclamar, dizer, não, mas ele não tem obrigação de entregar a resposta. Tem obrigação, porque nos outros livros ele fez isso. É esse livro aqui que é estranho. É o único livro que está dando problema. Então ele tem obrigação, sim. Soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Tá bom, é um quadrilátero convexo, diagonal AC, divide em dois triângulos. Bom, se a gente dividir ele em dois triângulos, a gente sabe que a soma dos ângulos internos aqui para cada um desses triângulos tem que ser 180 graus. Então, do quadrilátero inteiro, tem que ser 2 vezes isso, que vai dar 360. Então, a soma dos ângulos internos é 360 graus. É a soma dos ângulos, tarará, a soma desses ângulos vai ser 360, perfeitamente. Então, que bom que a gente sabe. Tá, na figura abaixo, calcule o valor de x. Exercício resolvido. Vamos fazê-lo porque a gente não pode confiar em nada mais agora. Exercício, ou exemplo, seja como for. Então, 2x mais x, ou seria 3x mais 180, que esses dois ângulos de 90 aqui, tem que ser igual a 360 graus. 3x mais 180, 90 mais 90. Isso aqui tem que ser igual a 360 graus. Bem, ele só quer o valor de x no caso, né? Então, aqui para facilitar um pouco mais a minha vida, eu vou dividir tudo por 3. Ah, mas 360... Não, é facinho, ó. Então a gente vai ficar com 3, vai ficar com x aqui. Mas eu sempre boto igual, cara. A pressa é uma miséria. 18 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 10 dá 60. Ficamos com 60 graus aí. 36 dividido por 3 é 12. Então 12 vezes 10 dá 120. Já ficou bem mais amigável trabalhar com isso, né? Então aqui, se a gente subtrair 60 graus em ambos os lados, vamos descobrir que o valor do nosso x é de 60 graus. O valor do x, vamos ver se é isso que ele quer. Calcular o valor do x, não dos ângulos, porque esse ângulo seria de 120 e tudo mais. Então tá aí, x igual a 60 graus. Exercícios. Calcule o valor de x nos quadriláteros. Ah, meu bem, aqui é só o x sozinho, né? Então, a resposta está no final, esquece a resposta. 120 mais 110. A soma de tudo tem que dar 360, né? 120 com 110 dá 230. Com 60 dá 290. Quanto que falta para dar 360? Com 10 dá 300, mais 60 daria 360. Então, 70 graus. Então, o x tem que ser igual a 70. Vamos tomar cuidado nas próximas aqui. Se forem fáceis de fazer assim, a gente faz sem olhar. Aqui eu acho que era 70, né? Eu acho que é lógico, né? Esse é o valor que tu achou, né, cara, de resposta. Tá. Aqui a gente tem 180, os dois ângulos retos aqui, mais 130 mais o x. Então, 180 com 100 dá 280. Com 30 dá 310.
Para 360 falta 50 graus, então o x é 50 graus. Oh, achamos a mesma resposta, que engraçado, né? Calcule o valor de x nos seguintes quadriláteros. Esse daqui já aumentou um pouco a brincadeira, já a dificuldade já não é a mesma. Então tá. Então essa é a 3 questão. Não, é a 2. Eu sempre erro, né? Letra A. Então tá bom. 6x mais 4x dá 10x. Mais 5 dá 15x. Mais 3 dá 18x. Então 18x tem que ser igual a 360 graus. Aqui, se eu dividir ambos os lados por 18, eu vou descobrir que o meu x vai ser 36 dividido por 18 é 2, e 2 vezes 10 é 20. Então, x é igual a 20 graus. Perfeito. Vamos ver só quantas questões tem nessa. Tem só 2. Então, vamos dar um zoomzinho aqui para não ver a outra. Vamos fazer a B. Letra B. A B, mas ela não é tão convidativa assim. Vamos primeiro somar os x aí. Eu tenho x dá 2 dá 3x, mais 2x dá 5x. Então, a primeira parte está feito. Agora os valores. 50 menos 30 menos 20. 0. Então, ficamos com isso. 5x tem que ser igual a 360 graus. E agora, meus amiguinhos, 360. 300 é 5 vezes 60, para dar 300. Para dar 360 seria 5 vezes 72. Então, tá aí. 360 dividido por 5, 72 graus. É isso mesmo. Quem diria que chegaríamos nisso tudo, cara? Tá. Esse computador tá dando umas travadinhas, não tô gostando, cara. Não estou gostando. Já não quis ligar, já não deu o vídeo lá, ainda ficou preso na BIOS. Ah, não é um bom sinal. Nunca é um bom sinal quando começa desse jeito. Uma questão atrás da outra. Mas vamos fazendo. Enquanto ele estiver funcionando, eu estou usando. Para gravar os nossos belos vídeos aqui. Depois, quando ele parar, daí eu choro um pouco. Né? Porque é necessário também, um computador quase novo. Né? Aí eu choro um pouco, depois eu vejo o que dá para fazer. Calcule o valor de x nos quadriláteros. Tá, então ele quer x, não tem problema. Isso aqui a gente já está acostumado, mas não desse jeito, né? Ah, para também, né? Olha o desenho, isso aqui tá dado o ângulo aqui, né? Eu tô reclamando de uma coisa... É uma falta de vergonha na cara mesmo. Então, o que que eu sei, o que que eu posso dizer? Bom, eu sei os ângulos, né? Eu vou saber. Isso aqui vai ser x mais x dá 2x. Então vamos por onde a gente já sabe. Mais. Esse ângulo aqui em cima, que é o suplementar do 100, vai ser 80. Tá? Aqui em cima é 80 graus, a gente sabe disso. E aqui embaixo, o suplementar do 60 para dar o 180 seria 120. Então ficaria 120 aqui, mais 80 que dá 200, e é isso. É 2x mais 200 graus. Mais 200 graus, isso aqui tem que ser igual a 360. Então, subtraindo aí 200 graus em ambos os lados, tu vai ficar com 2x igual a 160 graus. Não é simples? E agora, 16 dividido por 2 dá 8, então x igual a 80 graus. Olha aí, coisa que parecia complicada, eu olhei para ela e falei, essa questão não vai ser legal de fazer. Mas não. Cadê a resposta? 80 graus.
Foi o que nós achamos? Foi perfeitamente o que a gente achou. E a B, antes de eu fazer a B, vamos ver se tem mais pro outro lado. Não tem. Então vamos fazer a B. Bom, aqui a gente tem... Ah, tá, o valor de x tá aqui. Tá. Então a gente tá procurando o suplementar desse ângulo do 5x aqui para poder resolver, né? Porque a gente sabe que 5x mais o suplementar deste ângulo tem que ser igual a 180, e daí tá tudo resolvido. O que a gente sabe? Bom, temos já dois ângulos de 90 graus aqui, então 180 a gente já tem. Aqui o suplementar do 60 é 120. Concorda comigo? 120 mais 60 dá 180, então ele é o suplementar. Então, 180 mais 120 dá 300. Então, foi-se que a gente sabe que esse pedacinho aqui, o suplementar do 5x, é 60 graus. Então, eu já botei letra B aqui, não botei, né? Eu procurando. Então, 5x mais 60 graus tem que ser igual a 180 graus. E aí, se eu subtrair 60 graus em ambos os lados, a gente vai ficar com 5x igual a 120 graus. Pode cantar, Galo, canta à vontade. Tá cantando longe, pode cantar o dia inteiro, a noite inteira, se tu quiser. Então aqui 5x igual a 120. Bom, 5 vezes 20 dá 100, seria 24. Então tá, x igual a 24 graus. Vamos ver se é isso. 24. Isso, Galo, canta à vontade, pode cantar. Até tem outra vantagem de ter as galinhas por perto do galpão. Galinhas caçam ratos. Ratos pequenos viram almoço de galinha. Então é outra vantagem. Mas o galo é o problema, né? Com esse barulho dele. Essa necessidade de virar artista. Então ele quer saber as medidas dos ângulos indicados com letras. Tá, então a letra temos aqui o x. Ok, x mais 120, já vamos anotar isso, né? Que vai ficando meio perdido. Então a gente já tira do caminho isso daqui, x mais 120. Suplementar dos 130 graus aqui vai ser 50 graus. 130 mais 50 dá 180, então mais 50 graus aqui. Mais o suplementar do 95 é 85, né, para dar 180. Mais 85. Isso aqui tem que ser igual a 360 graus. Então, fazendo estas somas, a gente vai ficar com x 120 mais 50. Putz, espera aí, deixa eu copiar. Deixa eu copiar isso aqui, a gente vai fazendo aos poucos aqui, vai eliminando aos pouquinhos. Eu vou subtrair 120 graus em ambos os lados, porque para mim fica mais fácil. Então 360 menos 120, 300 menos 100 dá 260, vai dar 240 e menos os 120. Pronto. Agora eu vou subtrair 50 graus em ambos os lados, e sim, eu faço devagarinho porque eu não consigo fazer melhor que isso. Então 240 menos 50 dá 190. 190 graus. E agora sim, x aqui, se eu subtrair 85 graus em ambos os lados, isso aí vai ser 105 graus. Tu acredita nisso? 105. Eu vou ficar surpreso se essa for a resposta. E é mesmo, olha só.
Estou surpreso. E a gente só tem duas, então... deixa eu dar o zoom aqui para não ver a resposta. Então agora ele... Nossa, mas pra que tudo isso? Se bem que nada muito difícil, não é mesmo? O X a gente sabe que para dar 180 tem que ser 70 graus. Então já começamos por aí. Primeiro que essa letra B e tu não colocou aqui, né? Primeiro que o X a gente sabe que é igual a 70 graus, tá dado, tá entregue. O valor do Y também, se eu não me engano, tem um Y por aí, tem aqui. Isso aqui para dar 180 falta 50 graus, então Y igual a 50 graus. E o Z é aquela coisa, né? O Z é a soma desses tendéus aí. Z mais 50 mais 70 mais 90 tem que dar 360. 50, 70, 90. 50, 70, 90. Mais. Eu tenho probleminhas. Mais 50. É isso. Fala 50 e escreve 60. Esse é o certo. É que eu cliquei errado. Mais 70 graus. Mais 90. Isso tudo tem que ser igual a 360 graus. Olha, cabeu na mesma linha, tu acredita? Tá bom, então aqui agora, nesse momento, o que eu vou fazer? 360 menos 50 graus dá 310. Então vai ficar 310. Pronto. 310 menos 70. Pega a calculadora. Tá calma, rapaz. 310 menos 70 ficaria 300 menos 60, 240. 240 graus. E esse 70 aqui foi-se embora. Pronto. Agora a gente vem pra cá e faz o seguinte. Z igual 240 menos 40 dá 200, menos 50 dá 150 graus. Tá aí a nossa resposta. Vamos ver. X é 70, Y 50 e o Z 150. Perfeito, perfeito. Olha aí, ó. 5. Ui. Calcule o X na figura. Eu tenho um mau pressentimento. Como é que a gente calcula o X na figura, meus amigos? Primeiro descobrindo quem são os ângulos aqui. 90. A soma dos outros dois tem que ser 90 também. Então, isso daqui é 70. Se este ângulo é 70, este daqui também é. 70 já achamos um. Então vamos lá. X mais 120. Essa questão 5. Tá. 5, 5. Então x mais 120 graus mais 70 que a gente já encontrou aqui, mais outro pedaço, tá? Então eu vou somar os ângulos aqui desse quadrilátero do meio e vai ter que dar igual a 360. Então x mais 20, já ia copiar errado. E x mais x é 2x, então já coloca aqui. E 20 mais 70 é 90. Vocês sabem disso, né? Vocês têm noção. Mais alguma coisa tem que ser igual a 360. Então já um pedaço a gente já deu uma resolvida no problema, tá? Então agora é só esse cantinho aqui. A soma dos ângulos internos aqui tem que dar 180. 80 mais 40 dá 120. Para 180 falta 60. Então este ângulo é 60, como esse outro aqui é o oposto pelo vértice a ele.
eles são congruentes, logo aqui também é 60 graus. Sabia disso? Pois é, então já achamos os ângulos que estavam faltando aqui. Então é 60. 90 mais 60 é 150. 150, só para vocês saberem disso, para quem não sabe ainda. E isso aqui tem que ser igual a 360. 360 graus. Muito bom. Então, se eu dividir, não sei se dividir por 2 ia ser uma coisa boa nesse caso, acho que não. Tá, então eu vou subtrair aí 150 graus em ambos os lados. 300 menos 100 dá 260. 260 menos 50 dá 210. Agora, se eu dividir ambos os lados aí por 2, o meu x vai ser 21 dividido por 2 dá 10,5 vezes 10 ali vai dar 105. Então esse é o valor do x, 105 graus. Acertamos, olha só. 6. Calcule os ângulos internos de um quadrilátero sabendo que eles medem. Olha só. X, 2x. O mais difícil que eu falei mesmo que a gente ia encarar seriam frações. Talvez alguma coisa com potência, uma figura um pouquinho mais difícil, mas esse é o máximo aqui da dificuldade que a gente vai achar. Então a gente sabe que a soma disso daí tem que ser igual a 360 graus. E ele quer que a gente calcule os ângulos internos, então não basta achar o valor do x. A gente tem que indicar o que é 2x, que valor é esse, o que é x sobre 2, o que é 3x dividido por 2. Tudo isso a gente vai ter que indicar. Então, vamos começar aqui, né? A gente sabe que a soma x mais 2x, eu já vou botar 3x aqui. Deixa desse jeito, mais x sobre 2, deixa assim, mais 3x sobre 2. A soma todos esses ângulos aí tem que ser igual a 360 graus. Então, vamos arrumar esses dois aqui que são frações para ficar claro. Eu até vou conferir se os dois, o denominador é o mesmo. É o mesmo denominador, é 2. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar ambos os lados por 2. Ah, mas o 300 vai ficar, até calma. Então aqui vai ficar, calma lá, 3x vezes 2 dá 6x. Mais x mais 3x. Isso aqui igual a 2 vezes 360. A gente não vai fazer a multiplicação ainda, não tem porquê. Tá, calma, só deixa indicado, foi o que tu fez, multiplicou todos os termos aí por 2. E agora, 6x com x dá 7, com 3x dá 10, 10x igual a 2 que multiplica 360. 360 graus. Só que, se tu dividir ambos os lados por 10, então, aqui ficaria x e 360 fica 36 graus. Agora essa multiplicação parece bem tranquila de fazer, né? X igual 2 vezes 30 dá 60 e 2 vezes 6 dá 12, isso aí dá 72 graus. Eu espero muito acertar, mas opa, esse é o valor do x. E a gente quer saber o valor dos 4 ângulos. Olha só que coisa linda, vocês não acham? Então o primeiro ângulo aí, que é só x, vai ser 72. Deixa eu separar isso aqui com espaço, tá? Ele deu aqui o valor, ó. O valor do primeiro ângulo é x, então esse x aí vai ser 72 graus só. O segundo ângulo é 2x, não é mesmo? É. Então 2 vezes 72. 2 vezes 7 dá 14, daria 140, e 2 vezes 2 dá 4, então 144 graus. É o segundo ângulo.
O terceiro ângulo é x sobre 2. E x sobre 2 é 36, né? A gente fez, vezes 2, então é 36 graus. E o outro é 3x sobre 2? Então é 3x sobre 2. Primeiro a gente divide por 2, vai ficar com 36. É só fazer 36 vezes 3. Então 36, 30 dá 90, 6 vezes 3 dá 18, é 108. 108 graus. Então esses são os valores. Se a gente puxar a calculadora aqui e pedir para ela calcular para a gente 72 mais, espera aí que aqui eu não quero errar, então vamos puxar o mais aqui, mais 144 mais 36 mais 108, tem que dar 360. Perfeitamente, deu os 360. O que significa que talvez a gente tenha acertado essa questão. E o que eu acho que eu vou encontrar de resposta aqui? Só o valor do x. 72 graus. Essa não é a resposta. Calcule os ângulos internos de um quadrilátero. Pronto. Então 72 graus não é a resposta. Não sei o que está fazendo aí. Paralelogramos. Paralelogramo é o quadrilátero que tem os lados opostos paralelos. Isso é interessante, não é mesmo? Muito interessante. Ai, ai. E a gente tem que guardar tudo isso na cabeça, bem na cabeça. Então vamos guardar o que puder, né? Retângulo possui os 4 ângulos retos. Losango possui os 4 lados congruentes. E quadrado possui os 4 lados congruentes e os 4 ângulos retos. Então, losango, lados congruentes, os 4. Tá bom? Retângulo aí, 4 ângulos retos, mas e os lados congruentes de 2 a 2, né? E o losango tá aí, lados congruentes, quadrado, tanto o lado congruente quanto os ângulos retos. Note que todo quadrado é um losango. Todo quadrado é um losango. Mas e o ângulo de 90? Todo quadrado é um retângulo. Todo quadrado é um losango, tá? Mas deixa eu voltar cá. Vamos ver o losango aqui. Possui os 4 lados congruentes. Tá, então essa é a condição para ser um losango. Tá bom, então o quadrado ele também possui os 4 lados congruentes, mas não é só isso que o quadrado possui, mas ele possui essa característica. Então ele é um losango. Beleza, então. Tá bom, desculpa, foi esse o meu problema. Ok, então entendemos isso. E vamos para a próxima. Eu olhando para um para o outro, falei, mas como? Quadrado? Mas é um losango. Tá, mas a condição para ser um losango é que tem os 4 lados congruentes. E o quadrado possui isso daí, então legal. E todo quadrado é um retângulo, porque a condição para ser um retângulo é possuir os 4 ângulos retos, não necessariamente os lados serem com a mesma medida, né? Então sim, o quadrado também possui essa característica do retângulo. Teorema: os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes. Bonito, que legal. O losango é o cara que é interessante de saber dessa característica, né? Porque não é tão óbvio assim, nem gritante. Ah, mas eu sabia disso. Bom, tá, você.
Então, ângulos opostos são congruentes, tudo bem. Prova, seja o paralelogramo ABCD, vamos provar que o ângulo AB é congruente ao ângulo A é congruente ao C e o B é congruente ao D. Tudo bem. O A é congruente ao D, não é mesmo? Ao C e o B ao D. Tá. Ele dividiu em dois, muito lindo. E aí o que tu vai fazer? Traçamos a diagonal e consideramos os triângulo. Vai meter triângulo, claro, né? Eu não vi os dois triângulos ali dentro, perdão. Aí tu já brinca, aí tu já começa a tornar as coisas interessantes. Ai, ai. De fato, se tu meter triângulo aí, dá pra mostrar. A gente consegue mostrar, a gente quer mostrar essas coisas também, tentar. Não sei. Vamos deixar ele mostrar essa. O ângulo 1 e 4 são alternos internos. Aí começa com aquelas relações que a gente pulou lá, né? Que aqui facilitariam de tu. Não, diz, não, existe lá tá, uma relação de ângulos alternos internos e é isso, e aceita e segue a vida. Para de reclamar. A gente, como pulou isso, já começa a ficar difícil de visualizar, não é mesmo? Então o B é comum. BD e BD, sei lá o que. 2 e 3 são alternos internos também. O 2 aqui e o 3 aqui. Eu entendo que a questão desse alterno, eles têm a mesma medida, né, por serem ângulos alternos internos. Ali, o interno é porque eles estariam, se a gente traçasse as duas retas aqui, como a gente sabe que os lados desses de um quadrilátero desse tipo eles são paralelos, a questão dos ângulos serem os mesmos fica mais fácil, né? Se a gente puxasse aqui uma transversal, então este ângulo aqui, que é interno, porque está nesse lado de dentro, o valor dele, da medida dele, é para ser o mesmo valor da medida deste daqui, não é mesmo? São alternos internos. Mas isso faz sentido? Olha, até que faz. Por quê? Porque quando essa reta transversal atravessa essas duas que são paralelas, esta abertura aqui que fica entre essas duas retas é a mesma abertura que tem aqui assim, ó. Concorda comigo? Então é a mesma abertura que vai ficar, já que ela é transversal, ela não se entortou nem nada, ela só seguiu o caminho dela aqui para baixo. A abertura dela com essa outra reta aqui também vai ser a mesma. Beleza, até aí tá. Mas o ângulo que tu tá comparando é esse com esse daqui, e dizendo que por eles serem alternos internos, eles são congruentes. É isso. Mas se tu olhar, veja, se este valor aqui, esse ângulo é o mesmo em questão de medida, é congruente a esse, então este daqui também possui a mesma medida, são congruentes por conta de serem opostos pela porcaria do ponto lá que eu esqueci agora, pela caramba, esqueci o nome dessa porcaria aqui, são iguais, são opostos pelo vértice, tá? Então é a mesma medida. Então essa medida aqui é a mesma dessa, só que este ângulo aqui, tu sabe que possui a mesma medida deste aqui. Ou seja, ângulos alternos, internos aqui alterno porque um está de cada lado da reta transversal. Esses dois aqui possuem a mesma medida também, ó. São como é que é o nome mesmo? Esqueci o nome. Esqueci o nome dessa porcaria aqui. Congruentes. Então esse aqui é congruente a esse, tá? Então é uma coisa boa de tu decorar, ângulos alternos internos são congruentes, acabou e vamos seguir a vida. A gente que não decorou essas coisas bem, a gente tem que desenhar, daí tu desenha um pouco mais para chegar na mesma conclusão. Não é mesmo? Mas a gente chega nessas conclusões também. Então, opa, vem pra cá que eu cliquei, eu me esqueci. Então esse ângulo aqui, 3 é alterno interno com 2, então eles são congruentes, possuem a mesma medida. Do mesmo jeito que o 4 aqui com 1.
certo? Porque os lados são paralelos, tudo é paralelito aqui, ó. Então, então é isso. Não tem muito mais o que falar, né, gente? O resto a gente sabe, tá? Então agora a gente sabe o que é alterno interno, entendemos isso, muito bem. O 1 e o 4, o 2 e o 3 são alternos internos, eu aceito, legal. Ah, mas eu aqui só com essa figura não tô vendo. Então faça um prolongamento aqui, ó. Tanto desse lado BC aqui, prolonga ele para cá. E desse segmento AB também prolonga ele para cima aqui. Porque aí tu vai ver como se fosse uma reta atravessando a outra aqui. E tá na parte de baixo também, para ficar fácil de visualizar isso. Tá? Faça os seus prolongamentos aí, que dá para entender tranquilinho. Então os ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, o A é congruente ao C. De fato, se a soma desses dois aqui é a mesma, porque por conta, né, do 3 ser congruente com 2 e do 1 ser congruente com 4, quando tu somar o 3 com 4, tu vai obter, sei lá, 70 graus. Tu tem que obter o mesmo valor aqui da soma do 1 com o 2. Então aqui também tem que dar os 70, por conta deles serem congruentes, entendeu? Então o ângulo B é congruente ao D, do mesmo jeito que o A vai ser congruente ao C. Porque tu faria a mesma coisa, é só traçar outra diagonal aqui que vai do A até o C, e aí fazer chegar no mesmo raciocínio. Então entendemos, que coisa boa que a gente entendeu, né? Por outro lado, 1 é congruente ao 4, 2 é congruente ao 3, então 1 mais 2 vai dar o mesmo valor, é congruente a 3 mais 4. Sim, se tu somasse esses dois, vai ter que dar o mesmo resultado que somar 1 com 2. Entendemos, compreendemos tudo perfeitamente. Exercícios resolvidos. Determine as medidas de x, y e z no paralelogramo. Bom, a gente sabe que os opostos aqui possuem a mesma medida, né? Se a gente traçasse um segmento aqui, uma diagonal, a gente conseguiria mostrar isso, tudo bem. Então, o x, o valor de x é igual a 50 graus. Ângulos opostos possuem a mesma medida, são congruentes. Do mesmo jeito que o y aqui é congruente ao c, ao z no caso. E aí já deu problema. Tá, eu sei quanto vale x, e agora eu sei que os outros dois vão possuir a mesma medida cada um. Então o valor de y tem que ser igual ao valor do x, do z, tá? Então, se aqui é 50, aqui é 50 também, então vamos lá. Y, o valor dele é igual ao valor do z. A gente sabe que x mais 50 mais y mais z, opa, travou aqui, tem que ser igual a 360 graus, né? A gente sabe disso. Então, tem que ser igual a 360. Muito bom. Que bom que sabemos. Deixa eu só botar o grau aqui também. Tá. X, a gente sabe que é 50 graus, né? Chegamos nisso? Concordamos com isso? Muito bom. Y, a gente sabe que é igual a Z. Então, se o Y é igual a Z, então a gente está somando aqui 2Z. Então, tá. Vamos ter 2Z mais. X é 50, 50 mais 50 dá 100. 100 graus, isso aqui tem que ser igual a 360 graus, né? Faltou aqui. Muito bem, agora eu vou subtrair 100 graus em ambos os lados, vou ficar com 2z igual a 260 graus. Se eu dividir ambos os lados por 2, vou ficar com x igual com x, cara, que x, da onde é que tu tirou x aí? É z, tá vendo? Esse é o problema do costume de usar só uma variável, mesmo quando tu não é obrigado a usar, e tu poderia escolher outras variáveis nas questões, né? Que o exemplo é livre para te colocar qualquer coisa ali como letra. Aí tu fica sempre preso no x, no y, no z. Aí, no x e y, né? O x é o mais comum, o y viria em segundo lugar e o resto
é resto. Então tu fica sempre preso nas mesmas letras, e agora aqui, ó, quando eu tava fazendo mecanicamente o negócio ali, sem pensar muito, aconteceu isso. Tu nem te dá conta, cara, tu digita o negócio errado. Então, dividindo ambos os lados por 2, o 26 por 2 dá 13. 13 vezes 10, 130. Então o valor de z é 130 graus, eu nem preciso te dizer que o valor do y, por ser igual, também tem que ser a mesma coisa, né? Então x é 50 e o resto é... como é que é? Determina as medidas. Tá, então o y é 130 e o z também. Ah, e tinha letras. Não, não tinha letra nenhuma. Tá, o x é 50, beleza. O y é 130. E pelo teorema, o z também é 130 graus. Muito bem, então a gente não errou. Eu achei que eu tinha errado. Calcule o valor de x no paralelogramo abaixo. Bom, aqui também tranquilíssimo de fazer, né? A gente sabe que como esses ângulos são opostos, aqui dentro do paralelogramo, eles são iguais. Então o valor deles vai ser o mesmo. Então 3x menos 10 é igual a x mais 50. Vou botar aqui exemplo 2. 3x. Começando a travar o porcaria da borrachinha do teclado. 3x menos 10 graus tem que ser igual a x mais 50 graus. E aí, se eu subtrair x em ambos os lados, eu vou ficar com 2x. E somar 10 graus em ambos os lados, isso aqui vai ser igual a 60 graus. Então, a gente descobre que o nosso x é 30 graus. Cadê você? Tá aí, 30 graus. 191, olha aí, chegamos longe, hein? Vamos ver quanto tempo a gente tem ainda pra se divertir aqui. Vai 1h42 já. Pô. Mas a gente chegou longe hoje, hein? A gente foi longe. Exercícios. Observe a figura. E calcule as medidas. Observe a figura e calcule as medidas x, y, z e w. Tá. X é o mesmo valor do y, o z e o w também. Então, o x aqui, como é o oposto pelo vértice aqui do prolongamento aqui desses dois segmentos, né? Por esse prolongamento feito, a gente percebe que ele é oposto ao 110 graus. Então, se ele é oposto, x é igual a 110 graus, do mesmo jeito que o y também é igual a 110. O w é 70, não preciso nem dizer o porquê, né? E obviamente que o z também é 70 graus. Mas isso aqui é da questão, né? Isso aqui não foi ele que desenhou. Não teria como, né? Senão a gente não ia ter como determinar os valores. Tá, então x e y é 110 e w e z é 70. Perfeito, perfeito, perfeito. Como é bom acertar uma questão. Baseado nos resultados do exercício anterior, responda. Os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes? Ângulos opostos, sim. Obrigado. Calcule os ângulos indicados nos paralelogramos seguintes. Então, ângulo indicado. Cadê o ângulo indicado? Deve estar aqui embaixo. Não tá. Tem alguma coisa diferente nos ângulos que eu não vi? Tá, mas... Não. Deve ser os outros, então. Porque não é difícil, né, também. Sabendo esse daqui, tu sabe que o ângulo C é 60, tu sabe que o B e o D tem que ter o mesmo valor. Então, não é difícil, tá? Então, eu que acabei olhando pra figura e não entendi de cara, assim, o quão fácil é de fazer isso aí. Tá, então a gente sabe que o ângulo A e o C são iguais a 60 graus. Só que a soma dos quatro ângulos aqui tem que dar 360. Então,
A mais C já dá 120. E a gente está procurando o B e o D. Eu vou escrever assim, tá? B mais D sem o chapéuzinho e tudo mais. Vai ficar desse jeito. Então, B mais D mais 120 graus. Isso aqui tem que ser igual a 360 graus. Pura e simplesmente isso. Então, se eu subtrair... Ah, mas tem outra coisa, né? O ângulo B é igual ao ângulo D. É congruente ao ângulo D. Melhor dizendo. Mesma medida e tudo mais. Então, aqui, eu posso substituir o B por D. E eu vou estar procurando 2D aqui, então. Então, ficamos com isso. 2D vai ser igual 340 menos 100, 240 graus. 240. Se eu dividir ambos aí por 2, o D vai ser 12 vezes 10 dá 120. Então, o ângulo D é 120 graus, logo, obviamente, o B também, tá? Então, BD é 120 e A e C é 60. Tá aí, ângulo B 120, C 60 e D 120 também. Ai, 120. Tem que conferir, né, cara? A gente não pode fazer um trabalho porco aí. E esse aqui, mesma coisa. Então, neste caso, 142. O Q também é igual a 142. Precisaria anotar isso? O Q 142? Provavelmente, tá? Só para dizer que a gente sabe. 142 graus. Agora, a soma deles, só P e R aqui. Vamos deixar os valores aqui. Eu sei que P é igual a R. Eu sei que, então, aqui eu vou somar 2R mais o valor do S mais Q tem que ser igual a 360 graus. Então, 142 com 142 vai dar 284, eu acho. 284 graus. Isso aqui tem que ser igual a 360. 284. Bom, dá para dividir por 2 para facilitar a minha vida, quem sabe. Mas daí eu perdi o tempo da soma. Se bem que não, perdi nada de tempo, né? Então tá, vou dividir tudo por 2 aí para ficar um pouco mais fácil, tá? Porque do jeito que tá, eu não acho que é fácil fazer de cabeça. Então 200 dá 142, né? 142 aqui dividido por 2. Mas é os graus, meu amor. E 36 dividido por 2 é 18. Com 10 dá 180. E aqui agora fazer essa subtração para mim parece ser um pouco mais fácil do que era antes. Então R aqui vai ser o quê? 180 menos 142. 180 menos 140 dá 40. Menos 2 dá 38. 38 graus. É esse o valor do R, que é o mesmo valor do P, porque eles são iguais. São congruentes, né? Eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes o cara tá falando um negócio que matematicamente tá errado o que tu tá dizendo. Tá feio, tá perdido, mas o que eu posso fazer, né? Então tá, R é 38 graus e se der isso, o resto tá certo. P 38, R 38 e o Q 142. Foi o que a gente tinha visto. Eu não gosto, eu não sei se o problema é o Adobe aqui que ele dá umas travadas de vez em quando, mas eu tô meio apreensivo por causa do meu computadorzinho. 4. Calcule o valor de x. Ninguém se importa, né? O importante é que os vídeos continuem sendo postados, ninguém tá nem aí. Calcule o valor de x nos paralelogramos abaixo. Então, vou botar um 4 aqui. Letra A, antes que eu perca tudo, voz, computador. X mais 70 tem que ser igual a 2x mais 10. Então, x mais 2x... Não, eles têm que ser iguais, desculpa.
Então 2x mais 10, eu já vou deixar do lado esquerdo. 2x mais 10 graus. Se me deixar escrever, eu agradeço. Mais 10 graus igual a x mais 70 graus. Cara, esse espaço... Bom, é que tá frio, esse é o problema, né? Esse é um teclado muito barato, acho que a borrachinha dele ali vai começa a esfriar, porque quando não tá frio ele funciona perfeitamente, lindamente. Para que não digam, ah, mas deve ser que tá sujo, porque não sei o que. Não, é o frio mesmo. X mais 20 mais 70. Então aqui, se eu subtrair x em ambos os lados, eu vou ficar com x. E subtrair 10 também em ambos os lados, eu vou ficar com x igual a 60 graus. Tá, então esse é o valor do x para a primeira, 60 graus exatamente. E para a segunda aqui, 2x mais 8 graus tem que ser igual a 3x menos 10. Então, já sabemos o que faremos, né? Vou botar primeiro 3x menos 10. E isso tem que ser igual. Obrigado. 3x menos 10, 2x mais 8. Tá, subtraindo 2x em ambos os lados, a gente vai ficar com x. E somando 10, vai ficar com x igual a 18 graus. Perfeito, 18 graus. 5. E depois da 5, você sabe que vem a 6 e depois a 7. E as coisas nunca param. 1h52. Esse aqui é o outro vídeo, eu me empolguei demais. E aí não foi bem, hein? Tá, temos 8 minutos aí. Eu vou tomar cuidado para manter esses 8. Calcule o valor de x nos paralelogramos abaixo. Não, meu bem. Bom, aqui a gente sabe que esse ângulo vai ser 3x e esse outro vai ser x. Então, 3x mais x dá 4x, com o resto aqui vai dar 8x. Então, é bom, cara, ter essas noções agora, né? O ângulo oposto, não é tão ruimzinho estar decorando as coisas. Essa é a letra A, então tem mais do que uma letra. Então esse aqui vai ser 8x igual a 360 graus, tem que ser. 5 da manhã é o horário deles cantarem mesmo, isso aí não dá pra fazer nada. Então aqui 36 não dá por 8, né, cara? 36 dá por 4, então eu vou dividir ambos os lados aí por 4, vou ficar com 2x igual a 36 por 4 é 9, 9 vezes 10 dá 90 graus, pronto. E aí, se eu dividir por 2 agora, eu descubro que o meu x é igual a 45 graus. Vamos ver, cadê você? 45. Vamos ver mesmo, né? Eu passei muito rápido, falei 45, mas não vi direito. Tá, temos só a letra B? Temos só a letra B. Então dá um zoomzinho aqui. Putz, essa daqui vai ser chata fazer a soma. Mas, bom, vai ser o dobro, né? Vai ser 2x mais 25 mais 2x mais 25 mais 5x menos 20 mais 5x menos 20, que seriam os 4 ângulos aí. Então, a soma disso seria a mesma coisa que eu escrever. Vamos botar, mas não maiúsculo, né, porcaria. Vamos colocar aqui 2 vezes 2x. Para de travar, para ter mais. O teclado desgraçado, cara. Quando o cara precisa, ele para de funcionar. 2x mais 25 graus, 5x menos 20 graus. Então, mais 2 vezes. Opa, que isso? 5x menos. Que ele voltou agora. Agora ele volta. Agora ele funciona perfeitamente. Menos 20 graus. 2x mais 25. 5x menos 20.
Ah, é assim que tu trata tuas coisas? Não. As que funcionam eu trato muito bem. Vamos lá, aqui eu posso dividir ambos os lados por 2, já me facilitaria bastante a vida, vocês não concordam? Eu acho que eu deveria fazer isso mesmo. Então, dividindo todos os termos aqui por 2, isso aqui ia ser só o 2x mais 25, aqui também, e 36 por 2 é 18. Então agora somando eu vou ficar com 5x mais 2x dá 7x, mais 25 graus menos 20 dá 5 graus. É um problema, eu não aperto o Alt GR aqui, o fundo o suficiente para ele usar, para usar a outra função que a tecla tem, né? Aí dá nisso. Isso aqui igual a 180. Então, 175 graus. 7x aqui subtraindo 5 graus, né, em ambos os lados, vai ficar com 7x igual a 175 graus. Eu estou pensando, essa divisão vai ser inteira? Provavelmente vai ser uma divisão, né? Vai dar um valor inteiro bonitinho, fácil de resolver. Eu vou tentar adivinhar ou chegar nisso? Não, eu acho que não, né? Então vamos para 175 aqui. 175 dividido por 7. 25. Tá bom. Um valor. Tá, mas vamos ver o que ele quer. Ele quer saber o valor do x, né? Então não vai ser muito complicado. É só isso mesmo. X igual a 25 graus. Questão 6. Calcule o valor de x, y e z nos losangos abaixo. Olha, muito complicado essas coisas. Vamos ver quantas questões a gente ainda tem aqui. Porque... Eita, tem muita coisa pela frente ainda. Não vamos acabar esse livro tão cedo. Mas hoje e amanhã, quem sabe. Enfim, eu acho que por hoje eu vou deixar por aqui, porque senão vai ficar muita questão para fazer. Vou passar muito do tempo. Então, muito obrigado pela tua companhia. E a gente se encontra daqui a pouco. Daqui a pouco eu gravo outro. Até mais.